Pergunto, é para ficarmos todos apavorados mesmo? Boa noite, eu agradeço aí o convite, a oportunidade de participar, de falar sobre um assunto tão importante. Olha, eu acho que o Carlos Nobre é uma autoridade, né, sobre o tema. A gente tem que realmente ficar muito preocupado, a situação é dramática e crítica em várias dimensões, né? Esse fogo está destruindo a nossa natureza, isso tem muitas consequências para os serviços que a natureza presta para nós, isso está também impactando a saúde das pessoas, isso tem a ver com falta d'água, são muitas consequências da crise climática. Eu fico um pouco preocupado com a questão apavorado, realmente as mudanças estão acontecendo mais rápido e mais intensamente do que se previa, embora já havia uma previsão de que a mudança climática poderia nos levar a essa rota, mas a gente tem que transmitir essa segurança de que a solução está a nosso alcance, está nas nossas mãos. A gente ainda tem condição de poder evitar os cenários mais extremos das mudanças climáticas, tomando as medidas necessárias para isso, né? Eliminando aos poucos o uso dos combustíveis fósseis, eliminando o desmatamento urgentemente. Mas se nós realmente não fizermos o que nós devemos fazer, sim, a gente deve se apavorar, ficar extremamente preocupado, porque o futuro pode ser desastroso, como já está sendo presente em várias regiões do Brasil e do mundo. Luiz Fernando, e a gente sabe que um fenômeno meteorológico, né, que costuma trazer chuvas e temperaturas mais baixas, o Laninha, ele pode atrasar e não chegar mais no fim deste ano, né, como havia previsto a Organização Meteorológica Mundial. É verdade isso? Eu não sou um especialista climático, né? Eu sou um especialista aí sobre a Mata Atlântica, mas sim existe essa possibilidade porque o quadro climático está mudando muito rapidamente e os fenômenos, os processos naturais não estão acontecendo. Então a gente está vivendo um período seco e quente aqui nessa região do Brasil muito mais intenso do que se esperava e a temperatura dos oceanos globalmente está mudando. Então, esses fenômenos que eram previsíveis, que tinham ciclos, estão sendo alterados os seus ciclos, né? Tanto a periodicidade quanto o tempo que isso leva, e se a laninha não chegar, esse período seco e quente pode se prolongar e daí ter consequências ainda mais graves, né? Além desse problema dos incêndios, o suprimento de água, isso já está acontecendo até na Amazônia, mas isso também acontece no Sudeste e pode chegar para várias outras regiões do país. E daí tem a questão da água, e junto com a água vem o problema da eletricidade, da energia, já que uma grande parte da nossa energia vem de reservatórios de água de hidrelétricas. Então, todos esses assuntos eles vão se somando. Água, energia, produção de alimentos, saúde, tudo porque as mudanças climáticas estão aí, nós não tomamos e não estamos tomando as medidas necessárias, tanto para mitigar, para diminuir esses problemas, quanto para nos adaptarmos a esse mundo com um clima em transformação. E Luiz Fernando, você falou, é um especialista em Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica, ele com essas queimadas, com esses focos de incêndio espalhados pelo país todo, a Mata Atlântica não é o mais atingido por esses incêndios, né? Os incêndios eles estão muito mais intensos no Pantanal, no Cerrado e também na Amazônia. A Amazônia é uma região mais atípica, né? A Amazônia não é uma floresta que queima naturalmente, né? Alguém tem que botar fogo para ela queimar numa situação normal. A Mata Atlântica, sim, é uma região onde a gente tem tido menos focos de incêndio, mas tem tido, isso tem queimado o pouco que sobrou da Mata Atlântica, né? Esse é o bioma que tem a menor cobertura de vegetação nativa original, que foi degradado ao longo de 500 anos de história. Então, embora esteja queimando menos, esse pouco que está queimando na Mata Atlântica faz muita diferença. Por exemplo, ontem tivemos um incêndio do Parque Nacional da Bocaina, na Serra do Mar. Na Serra do Mar, veja bem, uma região que está muito próximo de uma região úmida, e que nós tivemos incêndio com várias consequências para o parque, para os seus moradores, para a natureza que está lá. Provavelmente criminoso o incêndio. Nós temos várias causas para os incêndios nessa época, né? A gente está vivendo um período muito seco e muito quente, então a vegetação ela está muito inflamável, e os incêndios podem ser por causas naturais, isso é naturalmente, uma fagulha surge na natureza por um raio, ou uma situação extremamente quente e seca,
A gente tem os incêndios acidentais, que é por um acidente, né? Alguém joga uma bituca de cigarro na beira da estrada, ou enfim, joga alguma coisa que vira fogo, ou usa o fogo de maneira irresponsável, vai queimar alguma coisa, uma vegetação, um fogo na sua casa, solta um balão. E o último é criminoso, quando existe a intenção de colocar fogo na vegetação, que está acontecendo em diversas regiões do país também. Cada um é uma causa, uma consequência, e todas a gente tem que ter prevenção e punição. E a gente está vendo que os índices de poluição em São Paulo atingiram níveis recordes esta semana, justamente por conta do tempo seco e, claro, das queimadas. E pergunto a você, não há previsão de melhora? A única adaptação possível é andar de máscara, como na época da pandemia? Olha, tem uma previsão de uma entrada de uma frente fria no fim de semana, que pode diminuir um pouco essa situação. O pouco que eu tenho lido é que essas máscaras que a gente usou durante a pandemia também não são suficientes ou adequadas para barrar essa poeira, essa fumaça, porque são partículas muito finas, tem que usar algumas máscaras muito especiais, mas de fato, essa poluição extrema causa muito dano à nossa saúde. E São Paulo está vivendo a combinação de duas coisas, esse período muito seco e muito quente, com a poluição, digo entre aspas, natural da cidade, né, das suas fábricas, dos seus carros, dos poluentes ali da cidade que estão lá sempre, e o acúmulo da fumaça dos fogos, dos incêndios que estão em volta de São Paulo e vindo de várias regiões do país. As frentes frias não estão conseguindo entrar, e nem o vento, nem a chuva, que seria o que dissiparia essa situação, está conseguindo chegar. Esperamos aí, torcemos para que no fim de semana essa situação possa melhorar um pouco, que a gente tenha um pouco de umidade e de vento para espalhar, né, essa fumaça e toda essa poluição, e a gente ter uma condição de ar um pouco mais razoável e mais saudável para a população. Fernando, para encerrar, eu te pergunto, o que, na sua opinião, o governo Lula, este governo Lula, não está fazendo e poderia e deveria até estar fazendo diante dessa crise climática, dessas queimadas que estão se espalhando pelo Brasil, de tantos problemas que estão sendo causados não só ao meio ambiente, à população como um todo? Olha, a gente não está sendo competente na prevenção desses incêndios, né? Tem um componente muito grande de comunicação, de educação. Óbvio que esse é um processo de longo prazo, mas a gente teria que colocar isso agora para todos, né? A fiscalização também é muito menor do que deveria ser. A gente tem que reconhecer que as autoridades ambientais, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, têm equipes e orçamentos muito menores do que deveriam ter. Então, o governo, sim, está falhando, o governo federal, e não colocar um orçamento adequado, condições, recursos humanos suficientes para a gente dar conta da prevenção e do combate e a fiscalização e punição no caso de incêndios criminosos. É um conjunto de coisas e é consequência de não colocar a questão ambiental no centro das decisões do governo e reconhecer que a questão climática impacta todos os setores da economia, vários deles, e a população de maneira geral, e que não dá para não deixar a questão climática mais no centro de todas as decisões. Você mencionou uma coisa importante, né? Talvez os reflexos na economia ainda não estejam tão intensos por conta disso, mas certamente chegarão os impactos disso, né? No campo chegarão em coisas muito básicas, né? Falta d'água, isso complica a indústria, a produção industrial, a produção de agricultura, o preço dos alimentos, a tarifa de energia e eletricidade fica mais cara, isso tem um efeito cascata nos lares, nas indústrias, enfim, tudo isso vai chegar no bolso das pessoas, já está no pulmão, já está na saúde, mas vai chegar no bolso das instituições por a gente ter negligenciado e não ter tratado de algo que era previsível. Como o Carlos Nobre falou, está sendo muito mais intenso e mais rápido do que a gente imaginava, mas tudo isso era previsível. E está ao nosso alcance contornar isso. Eu gostaria de repetir para transmitir essa sensação para os ouvintes de que não é que é o fim do mundo, que nós perdemos, a situação é muito grave, mas está ao nosso alcance reverter esse quadro. Que bom eu te ouvir falar isso, viu? Porque ontem na conversa com o Carlos Nobre eu saí apavorado também da conversa, mas é muito bom te ouvir falando nesses termos. Muito obrigado, Luiz Fernando. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade, contem conosco, é para estar muito preocupado, mas a gente tem que ter uma confiança que nós causamos os problemas, nós vamos conseguir solucioná-los, depende de nós. E assim seja. Muito obrigado, Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Boa noite.